Boa tarde a todas e todos que nos acompanham aí pela internet, pela transmissão. Boa tarde aqui às pessoas que nos acompanham aqui na Tapera. Boa tarde ao professor Diogo Coutinho, que nos honra aqui com sua presença. O professor é professor de Direito Econômico do Lago São Francisco e muito gentilmente aceitou o nosso convite para falar aqui um pouco sobre os riscos que estamos correndo diante da possibilidade de Jair Bolsonaro se tornar presidente da República. Na nossa opinião, da Tapera, na minha opinião, do Antônio, são riscos bastante graves, riscos que deverão se agravar ao longo do tempo. Vamos possivelmente pagar um preço alto, não apenas em 1 ou 2 anos ou em um mandato. Os custos podem demorar 10 anos, 15 anos, 20 anos, enfim, uma questão geracional, estrutural do nosso regime democrático e da harmonia necessária para a sociedade brasileira. Então, eu vou passar aqui a palavra para o professor Diogo, que vai fazer algumas considerações a respeito e, ao longo do tempo, a gente vai conversando um pouquinho. Obrigado aí. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço a gentileza do convite que você me fez, Antônio. É um prazer estar aqui na Tapera com você, com as pessoas que estão nos assistindo, nesse momento tão delicado da nossa vida política, da nossa história. Eu vejo, sim, inúmeros riscos. A bem da verdade, eu acho que seria mais adequado nós falarmos em incerteza, apenas para fazer referência a uma certa distinção, usualmente feita pelos economistas, entre incerteza e risco. Sim. Os riscos são, de alguma forma, comensuráveis ou calculáveis, sim, através de probabilidade. As incertezas geram nenhuma possibilidade de estimativa sobre o que vai acontecer, né? Incerteza é, nesse sentido, um ponto de interrogação maior do que o risco. Eu vejo riscos e, sobretudo, incertezas muito grandes no que nos espera caso esse cenário eleitoral se consolide e se torne realidade e o candidato do lado conservador, das forças conservadoras, vença essa eleição, né? Em muitos campos, em muitos quadrantes, em muitos aspectos, essa incerteza se manifesta. Poderíamos desdobrar isso por muitas horas, né? Mas, para dar alguns exemplos, em razão do que me parece ser um elevado grau de vagueza e de inconsistência das propostas apresentadas pelo candidato Bolsonaro, o que acontece é que nem mesmo as pessoas mais bem informadas, que procuram saber exatamente o que ele pretende fazer se eleito, conseguem dimensionar exatamente quais serão essas medidas, sobretudo no plano mais concreto. Em outras palavras, o que eu vejo é um programa de governo bastante genérico, com muitas obviedades e mesmo nos aspectos em que ele é mais ideológico e é mais contundente, no sentido de mostrar que veio, tampouco ali existe qualquer explicação ou qualquer tipo de desdobramento sobre como fazer aquilo que se propõe, não é? Por exemplo, a gente não sabe direito o que é que consiste em fazer um programa extenso de privatização, não é? A gente vê um debate interno na campanha, a gente vê posições que aparentemente são muito inconciliáveis e que não podem resultar com facilidade em qualquer convergência. Algumas pessoas que participam da campanha, que têm uma visão mais nacionalista e que são contra a venda de determinadas empresas estatais ou de empresas estatais em geral, se posicionando de um determinado jeito, os seus assessores econômicos fazendo um discurso de privatização geral. Tampouco é possível entender exatamente como é que se zera o déficit público em um ano. Sim. São palavras ou propostas, por assim dizer, não chamaria exatamente de propostas, são intenções muito vagas,
que demandariam, em nome da transparência, em nome da importância de que a população tenha mais informação para tomar decisões conscientes, demandariam que a campanha se desincumbisse, digamos, do ônus explicativo e argumentativo de dizer como fazer isso, né? Ninguém sabe, por exemplo, o que é ensino à distância. Hoje, no dia 15 de outubro, tem uma entrevista do possível ministro da Educação de um governo Bolsonaro, né, se vier a ganhar, falando trivialidades ou truísmos sobre o seu plano de educação, sem qualquer especificação relativa a como implementar isso. O que é a educação moral e cívica do século XXI? Né? Em que isso diferencia da educação moral e cívica da época do regime militar, em que pessoas como você e eu tínhamos essa disciplina na escola e éramos obrigados a nos comprometer com certos valores identificados com o regime militar ou com uma certa visão de mundo. Nos costumes, como é que se implementa uma política de desarmamento, ou uma política de armamento ou de relaxamento das regras de desarmamento da população? Não se sabe como é que isso se implementaria, né? Não existem quaisquer referências a análises de custo ou benefício, análise de impacto. O que nós não vemos, em outras palavras, é qualquer tipo de preocupação com o nível de implementação dessas propostas e com os impactos que elas podem vir a causar. São palavras ou declarações bastante retóricas que causam bastante perplexidade. Nesse sentido, também vejo incertezas preocupantes no que diz respeito ao modo como um eventual governo Bolsonaro se relacionaria, penso no Executivo, com os outros poderes e instituições da República, como, por exemplo, o Congresso Nacional ou como o Supremo Tribunal Federal. Não foram poucas as vezes em que a campanha atacou as instituições, como o Supremo, de forma assertiva e contundente, e a gente não sabe que tipo de relacionamento isso geraria entre os poderes no dia seguinte de uma eventual vitória do candidato Bolsonaro. Em suma, existem incertezas e pontos de interrogação em muitos aspectos, e isso se deve, em larga medida, ao fato da campanha ter se atido a declarações muito vagas e em grande medida, populistas, no sentido de jogar com o imaginário de gente muito pobre e também de uma elite que, a meu ver, a gente pode falar disso depois, está hipnotizada ou iludida, e evidentemente motivada por um sentimento de resistência e de refração à candidatura do Fernando Haddad, por razões, enfim, que a gente pode discutir também. Perfeito, Diogo. Concordo plenamente com a sua diferenciação inicial entre riscos e incertezas, muito bem colocada. Eu acho até que a gente pode até pensar em alterar aqui para riscos e incertezas com Bolsonaro, o título aí da nossa série. Eu acho que essas incertezas, não sei se você concorda, Diogo, elas se agravam, são ainda mais sérias, se nós considerarmos que o Jair Bolsonaro não tem uma experiência anterior como prefeito, como governador, ele nunca teve que montar um secretariado, ele nunca teve que negociar com parlamentares, ele nunca conduziu uma licitação para comprar lápis para as escolas, ele nunca conduziu esse tipo de processo, que a gente sabe que são processos, ele nunca preparou um orçamento, né? Que a gente sabe que é uma disputa política no orçamento, enfim, eu acho que a incerteza se agrava, né? Se a gente considerar também o próprio grupo político dele também não tem uma experiência, o Onyx Lorenzoni, o Levi Fidelix, o pessoal do Partido Novo recém-fundado, o Partido Novo dele, PSL recém-fundado, eles não têm, eles estão se propondo a fazer de uma maneira muito intensa e muito direta algo que eles nunca fizeram, né? Com
num ambiente longe de grandes pressões, como uma prefeitura, enfim, eles nunca foram testados, né? Não sei. Isso também, né? É algo Claro. que aumenta muito a incerteza, né? O temperamento do Bolsonaro. Sim. Sem dúvida, Antônio. Não vejo como alguém poderia discordar disso. Falta experiência de gestão pública, até onde eu sei, ao próprio candidato e a todos que a mídia divulga como sendo seus colaboradores mais próximos. O fato de termos, eventualmente, empresários bem-sucedidos ou economistas com alguma participação acadêmica não significa que essas pessoas tenham qualquer capacidade de gestão comprovada. Mas agrava esse quadro o fato de que o candidato não tem vindo a público, né, para explicar quais são as suas propostas. É evidente que ele teve ele sofreu um atentado, ele tem razões médicas justificáveis até certo ponto para se poupar, mas tampouco nas aparições que ele tem feito na internet, no Facebook, por exemplo, ele tem se preocupado em, digamos, abandonar um pouco o plano muito geral, né, das palavras de ordem, um certo tom mais hostil e agressivo, para o que seria bom para a campanha dele, né, imagino eu, para descer para um patamar um pouco mais palpável sobre como fazer as coisas que ele promete. Eu acho que isso tem bastante a ver com a sua personalidade, com o fato dele possivelmente não achar relevante que numa campanha eleitoral seja imprescindível que o candidato se desincumba dessas obrigações de dizer como fazer. É evidente que numa campanha eleitoral você não precisa entrar no grau de detalhe das porcas e dos parafusos, até porque existem imponderáveis e é contingente o modo como uma proposta de governo depois eventualmente se torna ou deixa de se tornar realidade. Mas ficar no nível das generalidades, desta retórica, né, que tergiversa, né, e se contrapõe a um discurso mais palpável, que acho que atualmente foi encampado com muito mais consistência pela candidatura Haddad, né, a candidatura Bolsonaro ainda não mostrou o que veio. Está surfando, a meu ver, nessa onda, eu me referi há pouco, uma espécie de hipnose, na qual as pessoas se sentem contempladas pelo mero fato dele ser um candidato anti-PT, como se isso fosse salvo-conduto para que ele tivesse condições messiânicas ou uma varinha de condão para resolver problemas tão arraigados e tão intrincados que a sociedade brasileira precisa enfrentar com um plano de governo, né? Acho, então, em outras palavras, reforçando o ponto, Antônio, que uma parte importante das incertezas e dos riscos tem a ver com o fato de que a campanha não consegue ser clara nos seus propósitos mais específicos e com isso não transmite as informações necessárias para que a população tome uma decisão informada e realmente consciente. Isso é uma coisa muito preocupante. E isso é atribuível exclusivamente a decisões estratégicas da campanha. Podia não ser assim. Sem dúvida. Perfeito. Jogou. Nesse sentido, nessas circunstâncias, o que a gente fala, como a gente explica, como lidar com pessoas muito bem instruídas, muito bem colocadas na sociedade, que estão, enfim, se não apoiando abertamente, dando suporte silencioso, dando o benefício da dúvida ao Jair Bolsonaro. Enfim, pessoas que acreditam que, uma vez lá, ele pode ser controlado, uma vez lá, o Paulo Guedes está ali, o Paulo Guedes vai segurar os ímpetos dele, a gente tem o Supremo, tem o Congresso, ele não é assim, na verdade ele falou, mas ele estava brincando, aquelas coisas, ele está amadurecendo, enfim, pessoas
com elevado grau de instrução, muitas vezes, e que estão aí acreditando, dando esse benefício da dúvida. E o que a gente pode dizer para essas pessoas, ou como entender essa aposta arriscada, né, esse salto no escuro de muitas dessas pessoas com funções de liderança na nossa sociedade, né, no corpo empresarial, no setor financeiro, no jornalismo. Enfim, eu ainda continuo com dificuldades de entender e, enfim. Eu tenho essa preocupação tanto quanto você. Vejo uma espécie de cheque em branco sendo dado a ele e, como eu disse há pouco, a presunção de que basta que ele se apresente como o anticandidato ao que seria a alternativa Fernando Haddad, como sendo razão suficiente para, digamos, dispensá-lo de apresentar maiores considerações e maiores explicações sobre qual é efetivamente o seu projeto para o país. Eu penso que, no atual estágio, né, da nossa construção institucional e democrática, é muito pouco, né? É muito pouco para as cabeças pensantes, para os nossos formadores de opinião, para a nossa elite dirigente, seja ela intelectual, seja ela acadêmica, seja ela financeira, basear-se apenas no antagonismo, né? É preciso que o mais convicto dos eleitores do candidato Bolsonaro exija dele próprio e dos seus assessores, né, uma explicação mais motivada e mais detalhada sobre como vai ser esse dia seguinte, né? De qualquer modo, na falta desse tipo de cuidado, eu acho que a postura mais lúcida seria a postura do ceticismo e a postura do questionamento, né? Em outras palavras, quero dizer que tampouco vejo eleitores de Bolsonaro, né, demandando e exigindo do seu próprio candidato que se apresente de forma mais clara, de forma mais transparente para o seu próprio eleitorado, né? Eu vejo a elite brasileira, num sentido amplo, como eu disse, financeira, acadêmica, você se referiu aos jornalistas, eu me refiro também a uma parte dos jornalistas, a uma parte dos agentes do mercado financeiro, né? Com uma espécie de olhar de curto prazo. Eu sou daqueles que tende a ver o dia seguinte de uma eventual eleição do Bolsonaro como sendo um momento breve, um epifenômeno de uma certa celebração, com os dias seguintes marcados por imensa preocupação, por imensa apreensão, pela falta de qualquer mapa de voo e roteiro ou script do que vem pela frente. Pressões. É impressionista, e acho que, nesse sentido, a candidatura Haddad pode ter um efeito contrário. Se vier a ganhar, pode causar um certo mal-estar, né, para essa elite dirigente, possivelmente porque não votou nele, mas tende a ser mais previsível e tende a trazer propostas que se possa discutir com mais clareza nos dias seguintes. Então, vejo uma ilusão, uma miragem, né, de que basta que ele ganhe, que as coisas vão se desdobrar, o que ele vai amadurecer, o que ele saberá o que fazer. Uma pessoa que não apresentou ainda esses argumentos com clareza, por que haverá de apresentá-los no dia seguinte ou nos meses seguintes, com tantas controvérsias dentro da sua própria campanha? Nesse sentido, discordo, por exemplo, de um artigo publicado hoje na Folha de São Paulo pelo Vinícius Mota, que diz ele não pode tudo. Esse é o título do artigo. Eu acho que o jornalista está sendo condescendente, está sendo otimista demais em relação ao que vem pela frente. É verdade que o presidente da República não pode fazer o que ele quiser, né? Claro, nos limites do figurino democrático. Se a gente começar a romper esses limites, a história se modifica. Mas mesmo dentro do enquadramento de funções do presidente da República, mesmo que ele não possa fazer tudo,
como bem se tem apontado e alertado, são muitas as pessoas que têm dito isso, ele pode sinalizar subjetivamente para a população, né, para todos, certas coisas, certos tipos de comportamento, comunicar certas mensagens que podem ser muito deletérias. E ele não tem se poupado, né, de jogar gasolina na fogueira. Eu acho isso, inclusive do ponto de vista da sua própria estratégia, eu não vou me meter a dar palpite na campanha dele, mas eu acho que é muito temerário esse tipo de coisa. Ele teve muito tempo para se preparar, né? Não se preparou até agora, ou não se ocupou disso, ou não quer dizer o que pensa, ou não quer apresentar. Por que razão, né? Por que nos poupa disso? Essa é uma pergunta que não quer calar. Quando você menciona as consequências deletérias que pode haver por aí, a gente sempre lembra daquela história que tem sido muito citada. Quer dizer, e o guarda da esquina, né? O que o agente do Estado, às vezes lá na ponta, vai se sentir eventualmente autorizado a fazer com um discurso nos mais altos níveis que aparentemente chancela um comportamento mais agressivo e arbitrário. Enfim, passando aqui para mais um... O que você acha que poderia ser feito em termos de diálogo aí com setores que estão inclinados a votar no Bolsonaro, mas que, com muitas dúvidas, né, estão votando no Bolsonaro muito mais por antipetismo do que pelas qualidades do próprio candidato, pela confiança no candidato, né? O que do outro lado que poderia ser feito para facilitar ou para estruturar ou para estimular o desenvolvimento, a formação de uma frente que vá muito além da que tem atualmente já conformada, uma frente que vá além dos partidos de esquerda, que vá além do centro também, uma frente que vá até a centro-direita, que procure dialogar com os liberais aí, que procuram se manter fiéis ao ideário que proclamam. Enfim, o que você acha que pode ser, como isso poderia ser construído? Acho essa uma pergunta de maior importância. Eu penso que, como de novo vários analistas têm feito, é hora de esse arco de aliança ser levado a sério e as últimas consequências, no sentido de não apenas haver sinalização por parte da campanha de Fernando Haddad de que esses apoios são bem-vindos, mas eu me arvoro a dizer que, a essa altura do campeonato, nessa reta final, se eu tivesse que dar um palpite, esse palpite seria de que essa tem que ser uma busca ativa por apoio, mais ativa, né? O candidato Fernando Haddad deu entrevistas hoje e ontem, se não me engano, na entrevista por El País de ontem, ele sinaliza claramente que ele tem todo o interesse em receber apoios, mas eu sinto que talvez ele pudesse tomar a atitude proativa de procurar, por exemplo, os candidatos do centro-esquerda derrotados no primeiro turno, sentar à mesa para negociar, procurar outros formadores de opinião, outras lideranças políticas também, outras lideranças no campo social, no campo religioso, no campo financeiro, para sinalizar, sem qualquer sombra de dúvida, de que se tem uma proposta que joga o jogo democrático em cima da mesa, é a proposta dele. E de que quaisquer que sejam as medidas que eventualmente serão tomadas num eventual governo Haddad, serão medidas que seguirão as regras do jogo e serão debatidas com a sociedade, ainda que essas medidas não agradem a todos. Evidentemente não poderiam agradar a todos simultaneamente, mas o que eu acho é que é preciso um esforço adicional de diferenciação da candidatura Haddad, no sentido de se colocar como a candidatura que dialoga com ideias diferentes. Eu tenho a impressão, eu não participo da campanha, mas eu tenho a impressão de que esse tipo de postura ainda não foi adotada. Eu acho que está ficando
perto de tarde demais para isso acontecer. Então, acho que é importante que, como disse o próprio Haddad, como disseram hoje no jornal e na televisão, vários analistas, é importante que o Haddad não apenas se apresente como alguém que pertence a uma determinada agremiação política ao PT, mas também alguém que dialoga. Ele próprio diz: eu tenho muitas relações, eu sou uma pessoa muito bem relacionada, e é pura verdade isso. É importante que ele procure essas pessoas, e que ele se firme como alguém que tem autonomia intelectual e eventualmente terá autonomia decisória para tomar as decisões e cumprir os compromissos com os quais ele se comprometer agora, nessa etapa final da campanha, na qual alianças ainda podem ser feitas. Então, não basta dizer que pena que o Ciro Gomes foi para a Europa, ou que pena que a Marina se colocou de forma neutra. Eu acho que, dando um palpite, eu não sou político, mas, enfim, estou aqui emitindo opiniões como observador. Eu acho que tinha que ir atrás dessas pessoas. Eu acho que tinha que ir atrás dessas pessoas e de outras pessoas importantes, sem dúvida nenhuma, sinalizando para esses interlocutores, mas, sobretudo, para quem observa, para essa elite, para os mais pobres que estão votando no Bolsonaro com profunda desesperança, que o Fernando Haddad é capaz de caminhar e convergir para uma agenda social-democrata, progressista, mas com capacidade de interlocução, e ser capaz de responder de forma muito assertiva aos mantras que lhe têm sido trazidos, por exemplo, Venezuela, por exemplo, entre outras coisas que surgem, corrupção. Ele é muito assertivo, mas acho que poderia ir mais ao ponto e dizer com todas as letras e acabou, assunto encerrado. De certos pesos aí, né? Penso eu que sim. De novo, passivos, sim. Penso que sim, Antônio. Acho que isso faria diferença na reta final, sem dúvida. De acordo. Enfim, muitas pessoas que estão fazendo esse chamado, essas considerações. Hoje nós tivemos um artigo do Marcos Nobre também, chamando por esse caminho. A gente vê que foram feitos alguns movimentos, né, a partir do segundo turno, mas ainda aquém ainda do que se espera. Também a gente não sabe bem também o que está havendo nessas tentativas de aproximação que certamente estão ocorrendo. Como é que tem sido a postura dos outros candidatos, né? Enfim, seria muito importante que Marina Silva... o Jair Bolsonaro está ameaçando eliminar o Ministério do Meio Ambiente. Isso é algo que vai contra 40 anos, 50 anos da trajetória de Marina Silva. Enfim. Sim, esse é um ponto fundamental que você suscita. O legado que está ameaçado não é o legado apenas dos governos Dilma e Lula, é um legado muito anterior. É uma construção de, pelo menos, décadas, de pelo menos desde 1988, se não antes, por exemplo, no campo do meio ambiente, como você bem aponta. Em outros campos também. Na política social, é uma construção de longo prazo que está sendo ameaçado. Ou seja, pensando no eleitor médio tucano, é importante sinalizar, porque esse eleitor que sempre votou no PSDB está elegendo, evidentemente que não são todos, mas uma parcela significativa está ajudando ou pensando em eleger Jair Bolsonaro por falta de percepção de que essa agenda pode ser encampada pelo Haddad. Eu acho que isso é uma coisa urgente a ser feita. Agora, você tem razão também quando diz que a gente não sabe quais são os bastidores que estão ocorrendo. Pode ser que isso esteja em curso e a gente não saiba. Só acho que, para a opinião pública, essas negociações têm que estar mais visíveis, porque senão pode transparecer uma certa sensação de salto alto, de que quem quiser vem comigo, quem não quiser também não faço questão. Eu acho que isso é ruim. E para o tempo aí da política, o tempo eleitoral, faltando aí 13 dias para a eleição, considerando pelo menos a distância que foi apontada na última pesquisa, uma distância grande, enfim, a pressa é inevitável aí, né? Enfim. Porque essas coisas elas precisam ser digeridas, as pessoas precisam, essas informações
precisam chegar às pessoas, as pessoas têm que digerir isso e têm que dar a elas o tempo de eventualmente mudar de ideia. Então não dá para deixar isso para o último fim de semana. Isso não vai ter reverberação necessária se isso acontecer muito perto da eleição, o que é óbvio, não é? Então, eu não estou no comando da campanha, não acompanho de perto o que se discute lá, mas como alguém que observa a uma certa distância, eu fico aflito em ver esse tipo, os passos mais incisivos para a construção desse arco de aliança. Estamos aguardando, né? Acho que é uma espera angustiante para quem está no campo progressista. Bom, Diogo, muito obrigado aí pela sua presença, pelas suas palavras, pelas suas observações, todas muito pertinentes e muito bem colocadas. A ideia da conversa era essa mesmo, uma conversa que é um pouco um alerta, um pouco uma discussão, um pouco a manifestação de muitas preocupações, sem acusar ninguém de nada, sem tomar uma posição muito ofensiva, porque eu acho que é tudo que nós não precisamos nesse momento, mas é procurar dialogar com as pessoas, conversar e salientar que as preocupações e os alertas que você está fazendo, que outras pessoas estão fazendo, com os quais nós compartilhamos, são graves e, enfim, faltam poucos dias aí, nós temos poucos dias aí para tentar esse diálogo com uma parcela mais ampla da sociedade e evitar um desastre maior aí para o país que vai ser sentido por muitos e muitos anos e vai causar muita dor aí à população. Então, obrigado e se quiser. Não, eu que agradeço, Antônio, e só para de novo concordar com você, eu acho que não é o momento mais de chamar os eleitores indecisos ou os eleitores que não se identificam inteiramente com o candidato Bolsonaro de fascistas. A gente fez isso, né? Mas essa é a hora de tomar mais cuidado e fazer um apelo ao bom senso. A gente não pode chutar a canela das pessoas, porque nem todas são fascistas e muitas pessoas estão muito desiludidas. O que eu acho é que seria muito importante que a candidatura Haddad conseguisse reconstruir o próprio candidato e o seu programa para além da caricatura que se faz dele. E a velha história, eu acho que se tornou carne de vaca, mas acho importante que, em algum momento, ao seu modo, o candidato Haddad fale, ainda que isso seja nos limites do que ele próprio considera aceitável, algo sobre os erros que o PT cometeu. Toda a sociedade está esperando isso. Ele pode achar que esses erros são menos graves do que a maior parte das pessoas que não votam nele considera, mas, de fato, não houve o tal do meia-culpa formulado como tal. Não houve isso. Houve erros graves, seja na condução da política econômica, seja no comportamento dos agentes públicos. É mais fácil fazer uma agenda propositiva depois de ter aceitado ou admitido certas coisas do que começar uma resposta negando isso e só dizendo que foi o PT que construiu, por exemplo, a legislação anticorrupção, coisa que é verdade. Eu não estou dizendo que o PT não faça a admissão de culpa nunca, mas isso ainda soa tímido, na minha modesta opinião. Concordo. Então tá bom, Diogo. Obrigado. Eu que agradeço, Antônio. Valeu. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. Às 3 nós vamos ter aqui o professor Laméia Garcia dos Santos. Às 5 nós vamos ter aqui o desembargador Alfredo Altier. E às 7h30 a historiadora Lília Schwartz aí. Então, enfim, estaremos aí ao longo do dia aí. Nos próximos dias também a gente espera ter algumas agendas aí. Obrigado, pessoal. Obrigado.